Deus tem uma palavra para o vosso coração nessa noite. O Senhor não fala às multidões, o Senhor fala a corações. Amém? Estejamos com o nosso coração aberto para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar às nossas vidas, porque certamente vamos sair daqui com uma palavra do Senhor. Oh, glórias! Amados, uma nova época com Cristo. Será que nós estamos vivendo uma nova época com Cristo? Será que o nosso tempo de fato é do Senhor? Já paramos para analisar um pouco, refletir um pouco? Será que nós vivemos para Deus? Será que a nossa vida é totalmente do eterno, a ponto dele olhar para cada um de nós e sentir prazer na nossa vida? Irmãos, a cada instante nós temos visto que o agir do Senhor é uma verdade maior. A cada instante que passa, vemos que o Senhor nos chama para uma mudança, nos chama para uma transformação, o Senhor nos chama para uma vida diferente. O Senhor nos chama para vivermos em conformidade com os seus princípios, com a sua palavra, e isto é principal, é o primordial na nossa existência. A Bíblia diz que devemos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos que entender que colocar Deus em primeiro lugar é morrer para nós mesmos, para que a vontade do Eterno se manifeste de uma forma grandiosa e real na nossa vida. E isso a cada dia, todos os dias do ano, todos os dias da nossa existência. O Senhor não quer que tenhamos folga ou férias na vida de comunhão com Ele. Nós não podemos, amados, tirar momentos e falar, agora sim eu quero viver um pouquinho para mim, eu quero usufruir aquilo que esse mundo tem a oferecer, eu quero me esbaldar nos prazeres da carne, nos prazeres que Satanás tem a oferecer. O Senhor não nos dá essa permissão e chama-nos a atenção para que haja arrependimento e a devida confissão dos nossos pecados, para que a vontade dele se manifeste grandemente no nosso viver. Na palavra de hoje eu quero chamá-los a atenção para a figueira improdutiva, a figueira estéril. Será que nós somos uma figueira produtiva aos olhos do Senhor? É evidente, amados, que essa produtividade, não no aspecto comercial, no tipo assim, a minha vida profissional, a minha vida no meu comércio, a prosperidade que eu posso galgar neste mundo, mas sim na comunhão, na unidade, na proximidade com o Senhor. É nesse aspecto que o Senhor chama-nos a atenção quando Ele conta a parábola da figueira inútil, da figueira improdutiva, da figueira estéril. E eu quero que nós abramos a nossa Bíblia em Lucas capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 6 até o 9. Lucas capítulo 13, do versículo 6 até o 9. Nós vamos ficar de pé para nós lermos essa palavra do amado. Amém? Disse Jesus, e Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Amém? Senhor, muito obrigado pela revelação da palavra, pelo ensinamento da palavra, Senhor. Que nessa noite sejamos ensinados pelo Teu Santo e Bendito Espírito, para que sejamos produtivos aos Teus olhos, para que não sejamos estéril, mas que sejamos almas úteis nas Tuas mãos. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se.
Querido, quando nós olhamos o contexto, vemos que Jesus estava indo em direção a Jerusalém. Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém e ele comentava, ele respondia às pessoas que o questionavam. Até hoje, amados, as pessoas acham que as coisas ruins acontecem na vida das pessoas porque elas cometem pecados, porque são pecadoras e coisas do tipo. Nos dias de Cristo não era diferente. Esse princípio era comum e era difundido dentro do judaísmo. E as pessoas comentavam a respeito dos galileus que haviam sido mortos pelos soldados de Pilatos. Eles foram mortos e ainda falavam da tragédia da Torre de Siloé, onde 18 pessoas vieram a falecer. E elas associavam essas situações complicadas a uma vida de pecado, a uma vida fora dos princípios, fora da vontade do Todo-Poderoso, e Cristo, de uma forma clara, diz para elas que os problemas surgem, enfim, as tragédias e coisas assim desse tipo, não porque as pessoas são pecadoras, mas era preciso que elas entendessem que o pecado não é o fator que produz essas tragédias. Na verdade, amados, se olharmos por esse aspecto, como eles pensavam, todos nós estamos suscetíveis às tragédias porque somos pecadores. Não há sobre a face da terra um homem sequer que não tenha cometido pecado. É evidente que algumas pessoas acham que uns são mais pecadores do que os outros. No entanto, aos olhos do Senhor, o pecado é uma prática que separa o homem de Deus. E não importa se é muito ou pouco. O fato que, se alguém está em pecado, longe do Senhor está, e não há como acessar o céu, se não houver aquilo que Cristo disse, arrependimento. É preciso que haja o arrependimento e a devida confissão do pecado, e este é o contexto no qual ele fala esta parábola. Ele estava em direção a Jerusalém e ele exemplifica às pessoas a necessidade de uma vida diferente, de uma vida produtiva, de uma vida que seja agradável ao dono da vinha. Vinhas são plantações de uvas e no meio dessa plantação estava uma figueira que produz figos. Veja que interessante, amados. No meio de uma vinha tinha uma figueira. Você pode olhar e pode talvez fazer uma comparação, e Jesus chama-nos a atenção, haja vista que é uma parábola. E Cristo contava pequenas histórias para que as pessoas pudessem entender a profundidade em que elas precisavam observar a palavra e viver os princípios do Todo-Poderoso. E nessa parábola, o Senhor chama-nos a atenção exatamente para a figueira. Para a figueira. Diz a parábola, que existia um produtor de uvas, e no meio da sua plantação existia uma figueira. Uma figueira que com certeza era adubada, uma figueira que usufruía de um bom local, um local que era talvez bem úmido, enfim. Tinha tudo para que fosse uma figueira produtiva, que pudesse produzir os frutos que o dono desejava que ali existissem. No entanto, amados, essa figueira, ela não tinha frutos. E diz a palavra, versículo 6, e Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não a achou. Eu quero que vocês entendam, irmãos, que Jesus estava fazendo uma analogia. A figueira somos nós. Entenda-se como uma figueira. Uma figueira que está plantada num local que é bom. Um local que você pode produzir. Um local em que você pode testemunhar, pode mostrar o poder, mostrar a graça. Entenda os frutos da figueira como o agir de Deus, a manifestação dos atos do Espírito Santo através da tua vida. E nós vivemos, amados, num mundo propício para mostrarmos os nossos frutos. Será que nós temos produzido frutos?
Será que a nossa vida, amados, mostra que produzimos figos? Figueira produz figos. O que é que nós temos produzidos ou o que é que não temos produzido? Talvez você seja uma figueira estéril, uma figueira improdutiva. Não é possível colher nada de Deus da tua vida. Talvez as pessoas olhem para você e consigam ver uma pessoa legal, uma pessoa bem aceita pela sociedade, uma pessoa de bem, respeitável, honrada, mas não conseguem ver Jesus. Veja como são as coisas. Amados, nós temos que entender que o Senhor nos chamou, claro, para sermos pessoas boas e honradas diante da sociedade. No entanto, elas precisam colher frutos da nossa vida. E nós temos que produzir frutos que estejam de acordo com a nossa espécie. E a nossa espécie é figueira. Figueira produz frutos. Ou seja, nós somos servos do Senhor, servos de Deus, produz atos que estejam de acordo com a vontade de Cristo. E diz a palavra que mesmo essa figueira, sendo bem cuidada num lugar bem privilegiado, ela não tinha frutos. Ela não tinha frutos. Infelizmente, amados, ela não produzia. E vindo procurar fruto nela, não achou. Ela era uma figueira que apenas ocupava mais um lugar naquela vinha. No versículo 7, disse Jesus na sua parábola: então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Veja que interessante, amados. O Senhor, Ele nos dá tempo sobre a face da terra. O Senhor te permite nascer, permite crescer, permite conhecê-lo, permite ter entendimento da vontade dEle para a sua vida, para a nossa vida. O Senhor nos coloca sobre a face da terra com um só objetivo. E o objetivo que Deus quer de cada um de nós, da minha vida, da tua vida, é que sejamos produtivos. Que nós possamos produzir frutos. Frutos que sejam conforme a vontade de Deus. Frutos que sejam agradáveis ao Senhor. E diz o Senhor Jesus na sua parábola que o dono da vinha, ele foi ao encontro da figueira. Ele foi ao encontro da figueira. E ao chegar diante daquela figueira, bem provável que frondosa, bonita, grande, enfim, ele procurou os frutos. Já eram 3 anos que ela não produzia nada. Mais 1 ano, essa figueira não tinha figos. Na parábola, Cristo diz que o dono da vinha ficou chateado. Vamos usar um termo coloquial, bem chateado com essa figueira. O dono da vinha não gostou, porque ele esperava algo diferente. Será que o dono da vinha está satisfeito com você, a figueira plantada nessa terra? Será que o Senhor tem olhado para a tua vida e as expectativas dele têm sido boas? O Senhor tem olhado e tem visto frutos na tua vida, frutos. Ah, pastor, não dá para produzir frutos, é tão difícil. Como produzir frutos? Olha para esse mundo, veja as oportunidades que se abrem diante de nós. Como posso me agarrar à palavra, viver preso à palavra, à vontade de Jesus? Como posso viver dessa forma? Como é que eu vou curtir a vida? Como é que eu vou usufruir dos prazeres dessa vida? Como é que eu vou usufruir das coisas boas que a terra pode oferecer? Infelizmente, amados, são colocações comuns às figueiras improdutivas. São colocações comuns às vidas que não querem saber de Deus. Porque elas não conseguem entender que o Senhor tem um objetivo, tem um propósito nas nossas vidas.
E o propósito de Deus é que nós possamos produzir frutos, que sejamos figueiras que não produzam tomates, laranjas, abacates ou coisas semelhantes, mas que possamos produzir segundo a nossa espécie. Figueira produz figos. Será que o nosso fruto é comum à figueira? Será que os nossos frutos, entenda frutos como ações, entenda como ações. Será que as nossas ações, atitudes, pensamentos, projetos, planos, será que tudo isto, esse pacote que é a nossa vida, está de acordo com aquilo que o Senhor quer para cada um de nós? A palavra é bem clara, amados, e o Senhor exige que nós produzamos frutos conforme Ele quer, conforme Ele quer. A expectativa do dono da vinha em relação a nossas vidas é que sejamos produtivos, para que assim Ele seja honrado e seja glorificado através da nossa vida. Irmãos, é um tempo diferente, é uma época diferente, é tempo, é época de produzirmos para a honra e para a glória do Senhor. O que é que você tem produzido? O que é que eu tenho produzido? Será que o Senhor está satisfeito com a minha vida? Será que Deus está olhando para a minha existência, está aplaudindo o meu viver? Está dando aquele dedo de ok para a minha vida? Ok, servo fiel. Será que assim é a nossa existência aos olhos do amado? Nós temos, amados, infelizmente, nos deixado levar pelas filosofias loucas desse mundo. Quando eu falo nós temos, é porque eu estou generalizando. Se eu não vigiar, eu vou no mesmo caminho. E as filosofias loucas deste mundo, elas levam as pessoas a não observarem a palavra de Deus no rigor da palavra de Deus. E criam para si, amados, e criam para si caminhos alternativos, palavras alternativas, um Deus alternativo. Já que Deus não muda, Ele é imutável, a Bíblia diz que Deus não muda, Ele é imutável. Portanto, a partir do momento que eu entendo que Deus aceita as minhas ações, mesmo que a palavra diga que eu não posso praticá-las, infelizmente eu estou criando um Deus segundo o meu próprio entendimento. E esse Deus não há de levar-me para a glória. No versículo 8, veja ainda. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Oh, misericórdia! Amados, vemos que existia uma figueira no meio da vinha. Existia no meio das plantações de uvas uma figueira, zelada, terra boa, adubada, enfim. E o dono, pelo terceiro ano consecutivo, foi ao encontro da figueira, cheio de expectativas. Esse ano tem fruto naquela figueira. Esse ano vou colher figos. Ao chegar à figueira, descobre que só existiam folhas e galhos e nada mais. E o Senhor da vinha diz: corte essa figueira. Ela está ocupando a terra. Ela é inútil, não serve para nada. Irmãos, esta é a visão de Deus para a vida da figueira improdutiva. Veja como são as coisas. Talvez o Senhor olhe para você, se você não estiver produzindo de acordo com a vontade dEle, talvez o Senhor olhe para você e quer cortá-lo. Mas a Bíblia diz que há alguém que advoga a nossa causa. A Bíblia diz que o Senhor, Ele intercede por nós, o Senhor Jesus intercede por nós. Que o Espírito Santo, com gemidos, intercede por nós. E o Espírito intercede, amados, por nós. São tempos de misericórdia. É uma época de misericórdia.
é o cuidado de Deus. E aquele homem que trabalhava com o dono da vinha diz: dá mais um ano, dá mais um ano. Eu vou adubá-la, eu vou afofar a terra, vou molhar, vou irrigá-la, e vamos aguardar mais um ano. Eu não estou falando para você que Deus está nos dando mais um ano, mas se nós temos vida, é porque o Senhor tem nos dado tempo. E é tempo, amados, de revermos os nossos conceitos, é tempo de revermos o que temos feito, é tempo de analisarmos a nossa existência, é tempo de revermos tudo, de colocarmos tudo sobre uma mesa, analisarmos ponto a ponto da nossa existência, da nossa vida, ver o que é bom, o que é agradável ao Todo-Poderoso, ver o que se há frutos. Se há frutos, separe, mas se há apenas folhas secas, verdes, galhos, enfim, essas coisas todas que não condiz com a vontade do dono da figueira, jogue-as fora, retire da tua vida. Entenda isso, amados, como as loucas atitudes, longe da vontade do Senhor. Tudo aquilo que desagrada, as chamadas obras da carne. Veja em Gálatas, as obras da carne. Se elas estão superabundando na tua vida, se são os frutos que surgem na tua vida, jogue-as fora. E isto, arrependimento e confissão de pecado. E é isto que o Senhor requer de cada um de nós. E aquele empregado diz ao dono da vinha: deixa. Apenas mais um tempo, apenas mais um tempo, dá mais um tempo. E o Senhor tem nos dado esse tempo, amados, e é preciso dia após dia analisarmos e vermos se estamos fazendo aquilo que Deus quer, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Eu sei, irmãos, que muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor e não damos o devido valor. É natural a cada um de nós. É tipo a água que é jogada no pé da figueira, o adubo que é jogado no pé da figueira, mas apenas faz com que ela fique frondosa, mas na estação certa não produz o fruto. Muitas vezes a vida da gente é assim. Nós ouvimos a palavra, só que achamos que temos mais tempo. Nós temos tempo. O tempo está ao nosso favor. Eu posso esperar um pouco mais. Ou eu já faço algumas coisas. Eu já faço isso, já faço aquilo, eu já vou na igreja Missão Vivos, eu frequento a igreja Missão Vivos, eu sou amigo do pastor, amigo da pastora, eu gosto, eu canto na igreja, enfim. Se não houver, amados, frutos, são apenas folhas e galhos. Para nada serve. O Senhor exige de cada um de nós frutos. Eu tenho que frutificar segundo aquilo que Deus quer para a minha vida. E se porventura eu não tenho produzido figos, com certeza algo errado há no meu viver. Se você não tem produzido conforme a tua espécie, e a tua espécie, claro, filho de Deus, cheio do Espírito Santo, DNA de Cristo. Consequentemente, os frutos precisam ser segundo Cristo. Se nós não temos produzido aquilo que o Senhor diz que devemos produzir, com certeza, nós não estamos vivendo aquilo que Ele quer. Amados, é uma época de oportunidades. E o Senhor coloca diante de nós a oportunidade do arrependimento e da devida confissão de pecados. É preciso lembrar-nos que o contexto desta palavra estava Jesus dirigindo-se a Jerusalém, e as pessoas o interrogavam: por que morreram os galileus? Por que Pilatos mandou matar aqueles galileus? E ainda, porque a tragédia da torre de Siloé, onde 18 pessoas vieram a perder a vida. Eram elas pecadoras? Estavam vivendo na prática do pecado? Queridos,
Diz a Bíblia que sem pecado apenas Cristo Jesus. Todos nós somos pecadores. Não há sobre a face da terra um homem sequer, excetuando Cristo, homem, que não tenha cometido o pecado. Portanto, nós estamos sujeitos ao pecado. Mas é preciso entender que os frutos que Deus requer de cada um de nós, não cabe pecado. O fruto não pode ser pecado. Não pode. O Senhor quer fruto de santidade, que seja segundo a sua vontade. E no versículo 9, finalizando assim a parábola que Jesus conta, a parábola da figueira estéril, da figueira improdutiva. Ele diz: se vier a dar fruto, muito bem; se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Eis a condição: se porventura não produzir frutos, pode cortá-la. Eis aí a consequência de sermos estéreos, ou a consequência de alguém ser estéril, improdutivo aos olhos do Senhor. Mais uma vez eu quero chamá-los a atenção para que haja uma reflexão, para que nós possamos analisar a nossa existência. Será que o tempo que foi dado, nós estamos utilizando para crescermos na presença do Senhor? Para melhorarmos a nossa comunhão com Cristo? Ou será que nós estamos nos deixando envolver pela religiosidade, pelos princípios da religião, pelas doutrinas dos homens, doutrinas das igrejas, ou pelo entendimento que é passado em nome de Cristo Jesus, sem uma devida, a exemplo daqueles que moravam na Bereia, sem uma devida análise à luz da palavra? Nós temos que analisar tudo à luz da palavra, para vermos se estão de acordo com os princípios do Senhor. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nela nós encontramos toda a base doutrinária para a nossa vida. E um dia Jesus disse para os doutores da lei: vocês erram porque não conhecem as Sagradas Escrituras. E se nós não conhecermos as Sagradas Escrituras, com certeza seremos uma figueira estéril, improdutiva. E esse tempo que o Senhor tem nos dado, na parábola, se vier a dar fruto, muito bem; se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Foi dado mais um ano àquela figueira. O Senhor também tem nos dado tempo. Talvez não um ano, quem sabe horas, dias, uma semana, um mês, décadas, quem sabe? Só o Senhor sabe o tempo. Mas o certo é que estamos vivos. Se você me escuta, é porque você está vivo consequentemente. Se você está vivo, eis o tempo oportuno para que você reveja a tua vida, analise os teus frutos e veja o dono da vinha com a devida seriedade. Uma das coisas que as filosofias loucas desse mundo têm ensinado, e é gostoso, e nós gostamos das coisas gostosas, e às vezes estamos suscetíveis a assimilar ensinamentos, porque eles são agradáveis e parecem que fazem sentido. E dizem por aí: a Deus é amor. Oh, glórias! Deus é amor. De fato, Deus é amor. Deus é a essência do amor. Ele é o próprio amor. Amém. Mas dizem que, será que Deus, sendo amor, há de deixar-me na condenação eterna? Sofrer eternamente? Ah, Deus é amor. Será que Ele não vai compadecer-se de mim? E o amor de Deus para com a minha vida? A resposta está nesta parábola: se não der fruto, corte-a, arranque-a, jogue-a fora.
Queridos, veja a palavra de Deus com a devida seriedade. Nós olhamos em demasia para o amor do Senhor e o exaltamos. Amém. Não é errado. Mas nunca nos esqueçamos da justiça de Deus. A justiça do Senhor. E nessa parábola fica claro, a justiça de Deus. Se porventura a figueira não produzir segundo a sua espécie, será arrancada e jogada fora. Esta foi a ordem do dono da vinha. Entenda o dono da vinha como Deus. É uma parábola, o Senhor Jesus está fazendo uma comparação, uma analogia. E veja, amados, se nós não vivermos conforme a vontade do Eterno, seguirmos os princípios ditados na palavra, aqui estão as normas que nós precisamos observá-las. Se nós não as observarmos, estamos ferindo os princípios de Deus e estaremos sujeitos à condenação de Deus, à justiça do Senhor. Fiquemos atentos a esta realidade. Amados, é uma nova época com Cristo. E quando nós estamos com Cristo, nós vamos viver princípios do Senhor, porque todos os nossos dias serão para a honra e para a glória do nosso amado. Vivamos, amados, intensamente Deus na nossa vida. Paguemos o preço para vermos os frutos do Senhor na nossa vida. E que a sociedade, aqueles que são nossos próximos, possam ver em nós a presença de Cristo Jesus. Que não haja hipocrisia, mas sim que vivamos a verdade do Senhor de uma forma real, verdadeira. Amém? A figueira estava num ótimo lugar. Ela era zelada. Tinha todos os cuidados. Mas quando o dono da vinha foi ao encontro dela, não tinha fruto. E o Senhor já tinha dado oportunidades a esta figueira 3 vezes. E na 4ª vez será cortada e lançada fora, se porventura não produzir. Lembre-se, hoje é o tempo que Deus está lhe dando. Vamos produzir segundo aquilo que Deus quer. Se estamos guardando o pecado em nosso coração, façamos conforme está escrito na palavra. É tempo de arrependimento, é tempo de confissão de pecados, é tempo de mudança de vida, é tempo de vivermos a verdade do Senhor. Versículo 5, Lucas capítulo 13. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Portanto, que haja arrependimento e a devida confissão de pecados para vivermos a vontade do Senhor, para vivermos uma nova época com Cristo Jesus. Amém? Que a palavra fique gravada em nosso coração. Nós vamos ficar de pé, nós vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela palavra, Senhor. Que ela fique gravada no nosso coração, para que nós sejamos produtivos, não estéreis, mas produtivos, ó Deus. Que vivamos conforme a Tua vontade. Senhor, abençoa-nos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados? Ouçamos a palavra, ouçamos o que o Espírito diz às nossas vidas e cumpramos a vontade do Senhor. Deus abençoe. Mensagem 1166.